Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, Carlos Matias falando, sejam bem-vindos ao episódio 9 do programa Matemática Humanista ao vivo. Hoje o tema é polêmico. Aqui no Rio estamos quase embaixo d'água, chove muito, muito forte nesse exato momento. Então deixa eu falar para vocês uma coisa, em caso de qualquer interrupção, falta de luz, falta de internet, qualquer coisa, fiquem tranquilos, eu vou continuar gravando ou vou gravar em seguida, assim que a luz voltar, e colocarei esse programa lá no YouTube. Tá legal? Então não fiquem preocupados com isso, sejam muito bem-vindos. Hoje o tema são as questões de múltipla escolha, né? São instrumentos úteis ou inúteis, né? Foi engraçado porque no vídeo de divulgação desse episódio eu falei um pouco sobre... Eu fiz uma brincadeira comparando o programa de hoje com aqueles filmes de cowboy italiano, aqueles faroestes espaguete, porque eu acho que é um tema muito polêmico. Quando a gente fala de questão de múltipla escolha, a gente tem aí opiniões muito distintas que convivem e as opiniões favoráveis ou desfavoráveis em geral, elas não têm um nível de profundidade, de reflexão muito grande. Por vezes são sustentações ingênuas, a favor ou contra esse tipo de instrumento. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Bem-vindos! Deixa eu falar com todo mundo que está presente, que eu tô vendo aqui no chat. Gabriel, a Inês Reinô. Inês, um beijo. Gabriel, Sandra, a Daniele Bruno tá aí, o Ricardo Almeida, boa noite, super humanista. Patrícia Amaral, a Fernanda Garcês, o Preto Filho, a Alessandra Silva, Márcia, Débora, bem-vindo a todos, uma boa noite. Vamos começar então, falando sobre questões de múltipla escolha. Em geral, o pessoal fala assim: essas questões de múltipla escolha, elas são inúteis. Os alunos podem acertar chutando. Elas não revelam o desenvolvimento, esse negócio de xizinho. Como é que eu sei o que o aluno fez? Não há como saber o que eles sabem. Esse negócio de letrinha é coisa de professor preguiçoso que não quer corrigir prova. Esse é o tipo de argumentação que a gente tem contrário ao instrumento da questão de múltipla escolha. E por outro lado, do outro lado do duelo do Bang Bang, nós temos os colegas que são favoráveis e que acham que são instrumentos super úteis, né? A correção é muito mais ágil, possibilita aplicar em testes de larga escala, tem a teoria da resposta ao item. Claro que são úteis, olha, o Enem é assim, os concursos também. Bom, mas o ponto que nós vamos tratar hoje aqui é das questões como instrumentos de avaliação de aprendizagem. Esse é o ponto. Então vamos tentar refletir sobre o poder desses instrumentos, né? E talvez permitirem o levantamento de dados ou de percepções ou de acesso, né, a informações que podem ser reveladoras nesse sentido. É isso que eu quero falar com vocês aí. Bom, então, o que eu venho trazer é que se alguém perguntar para o Matias se acha que uma questão de múltipla escolha é útil ou inútil, eu vou falar que depende, né? Depende qual fim, né? É aquela história. Toda ferramenta, ela tem uma utilidade, naturalmente, né? Então, por exemplo, se eu quiser entender o que é uma chave de fenda, eu tenho que entender o que é um parafuso, tá certo? Então, o entendimento da chave de fenda, o entendimento completo e amplo da chave de fenda, né, é alcançado, em parte, pelo menos inicialmente, com a compreensão do parafuso, né? Onde o mundo onde não tem parafuso, só tem prego, chave de fenda é martelo, tá certo? Esse é um slogan interessante, mas é verdade. Então, o que eu quero discutir com vocês é qual é o parafuso das questões de múltipla escolha, né? Quais são os pontos que justificam a utilização ou a criação dessas ferramentas.
Bom, em princípio, as questões de múltipla escolha, assim como todas as demais questões abertas, né, ou questões discursivas, enfim, elas têm um grande propósito principal, que seria tornar visíveis, né, pontos que não são diretamente observáveis. Quer dizer, se eu perguntar para vocês que estão me assistindo nesse momento, né? Tô vendo aqui a Marcele Santos chegou. Marcele, bem-vinda. Marcele tá sempre presente, Joyce, Paul, Ricardo, todo mundo, Daniele, todo mundo sempre super presente. Obrigado. Bem-vindos. Se eu perguntar para Marcele, qual é a cor da minha camisa? Se eu perguntar para vocês aí que estão me assistindo qual é a cor da minha camisa, vocês vão falar, é cinza escuro, é um cinza escuro a sua camisa. Quer dizer, essa é um atributo, né, que eu carrego, no caso a minha camisa carrega, que é diretamente observável. Mas se eu quisesse saber, por exemplo, se vocês quisessem saber, né, o que eu sei sobre resolução de problemas envolvendo logaritmos, por exemplo, não é algo que vocês olhem para mim e diretamente vocês sejam capazes de sustentar alguma afirmação. Então, há características, há atributos que não são diretamente observáveis, né? E aí, no caso, a ideia da questão de múltipla escolha, assim como todas as demais, eu volto a dizer, é tentar propor uma experiência ao Matias durante a qual ele vai manifestar aquilo que deseja ser observado, né? Então, toda questão de múltipla escolha, ela tem o princípio de ser construída para mobilizar, né, aquilo que deseja, que é desejado, digamos assim, de ser observado, digamos assim. Então, as questões de múltipla escolha, elas estão presentes nos mais diversos locais, em questionários, com os mais distintos propósitos, né? Pesquisas sobre preferência, sobre comportamento, né? E também sobre aprendizagem. A gente, nesse programa, nesse episódio, a gente vai falar sobre as questões de múltipla escolha como instrumentos, né, mobilizadores de práticas para serem avaliadas, né? Então, o nosso foco é práticas, né, que revelem aprendizagem, tá certo? Bom, eu queria combinar uma coisa com você que está me assistindo. Em vez de chamar de questões de múltipla escolha, eu vou chamar de itens. É uma maneira mais abreviada da gente se referir às questões de múltipla escolha. E, na verdade, item, né, é o nome técnico que se dá às questões de múltipla escolha que seguem certos parâmetros técnicos de elaboração. Então eu vou, a partir desse momento, falar apenas itens, tá ok? Para poder falar sobre questões de múltipla escolha. Gente, chove muito lá fora, só vocês conseguem ouvir, ó. Isso é o barulho da água. Gente, chove horrores. Então lembre-se, se cair a luz, se desabar tudo aqui, eu volto depois, gravo e coloco no YouTube, tá certo? Então, olha, algumas discussões iniciais. Bom, se a gente quer discutir instrumentos de avaliação de aprendizagem, a gente tem que, primeiro, ter um consenso mínimo acerca do que seja aprendizagem, né? O que é aprendizagem? Aprendizagem é você ser capaz de realizar práticas em torno de um conteúdo matemático, né? Você conseguir ter êxito em práticas em torno de conteúdos matemáticos. Seria talvez uma competência mais ampla na resolução de problemas matemáticos, né? Eu acho que sem consenso, se a gente não tem um consenso do que a gente quer, que no caso é aprendizagem, do que a gente quer investigar, se há ou não, ou em que nível há, sem consensos, né, os testes, né, esses testes dos quais os itens fazem parte, eles deixam de ser instrumentos úteis à avaliação do que a gente quer ver. E eles passam a ser referências que nos dizem o que nós devemos querer. Essa é a triste realidade brasileira quando nós vemos os testes
de avaliação em larga escala. Infelizmente, na ausência de um grande currículo nacional, de um entendimento curricular que supere, né, a visão substantiva colada no conteúdo, fala-se muito do que, mas não se fala do como, não se fala do para quem, não se fala de onde, só fala do que. O que? A coisa que irá ser ensinada na escola. Não fala para quem, não fala onde, não fala nada. Então, nessa percepção chula, de currículo, né, fica muito difícil de você ter uma visão minimamente razoável acerca do que seja aprendizagem, eu diria. Então, os testes em larga escala, eles acabaram tornando-se no Brasil aqueles que dizem o que é aprendizagem. Quer dizer, a aprendizagem é ir bem no teste. Ou seja, a gente não tem discussão sobre o que é aprendizagem, e aí a gente vai entender que a aprendizagem há quando o cara vai bem no teste. É isso que acontece, grosso modo, assim, né? Bom, eu queria falar um pouco de testes em larga escala, tá? Deixa eu beber uma água aqui, porque... Os testes em larga escala, eles são os testes dos quais os itens, enquanto instrumentos de avaliação, eles mais fazem parte. Eu tenho alguma experiência com testes em larga escala que eu vou compartilhar com vocês aqui. Há no Brasil diferentes testes em larga escala que servem a diferentes propósitos avaliativos, né? Um primeiro e mais importante, eu diria, propósito seria a avaliação do próprio sistema educacional brasileiro, né? Agora eu não falo da avaliação de estudantes, não é avaliação de aluno, né? Eu estou falando do sistema. Então a ANRESC, né, cujo teste associado é a Prova Brasil. A ANRESC é a Avaliação Nacional de Rendimento Escolar. É uma prova censitária. Fazem essa prova os estudantes de 5º e de 9º ano do ensino fundamental, língua portuguesa e matemática. E a ANEB, o SAEB, que é uma prova, eu diria que parceira da Prova Brasil, só que ela é amostral. Ela busca cobrir algumas escolas que não poderiam, em princípio, fazer a Prova Brasil por causa do número de alunos e coisas assim. Mas só que no caso do SAEB, também em língua portuguesa e matemática, a gente tem provas. Quem faz a prova é 5º ano, 9º ano e 3º ano do ensino médio. Então, essas são digamos assim, avaliações, programas de avaliação, há testes associados. E esses testes, eles não avaliam diretamente alunos. Isso é uma coisa importante de ser dita, né? Você olha escola, você olha, né, município, você olha estado, mas você não tem um olhar específico sobre o João Roberto da Silva Teixeira Luz de Pinho Sobrado. Esse sujeito, ele não tem a sua avaliação específica, digamos assim. Há ainda testes utilizados em programas de certificação, né? O teste que a gente tem no Brasil é o INSEJA, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O INSEJA, até 3 anos atrás, pelo menos no ensino médio, o INSEJA do ensino médio, ele era acumulado pelo Enem, e aí depois desvinculou. O Enem agora faz só seleção, e o INSEJA vem sendo oferecido agora nos últimos anos anualmente no Brasil e no exterior, né? Até uns 3 anos atrás, o INSEJA do ensino médio no Brasil era feito pelo Enem, e havia um INSEJA médio, mas no exterior só, tá certo? E prova de seleção, nós temos o Enem. Seria, digamos assim, um teste, melhor dizendo, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o que garante o acesso ao ensino superior. Então esses são os 3 grandes
digamos assim, propósitos aos quais os testes em larga escala estão conectados no Brasil. Os itens que compõem esses testes, eles têm formatos muito bem definidos, tá? Eles são compostos assim por 3 grandes partes. Uma primeira parte que é chamada texto base ou suporte, uma segunda parte que é chamado enunciado ou comando, e a terceira e última parte que são as opções de resposta, né? Que tem o gabarito, que é a resposta correta, e os distratores, que são as respostas erradas, tá certo? Então, eu vou explicar cada uma dessas partes agora. O texto base ou suporte, ele seria a parte do item, né, dessa questão de múltipla escolha, é a parte do item que apresenta todas as informações importantes e relevantes para, em seguida, o estudante resolver a questão. Então, ela apresenta o problema, o texto base apresenta o problema, apresenta os dados. Tá. O enunciado ou comando é a pergunta, é aquilo que é solicitado ao estudante. Então você pode falar, um terreno tem forma retangular, aí você coloca uma figura, coloca um gráfico, isso tudo é o texto base ou o suporte do item. E aí você chega e pergunta, qual é a medida máxima da área desse terreno em metros quadrados, por exemplo. Então essa seria a pergunta, o comando. O comando é simbolicamente aquela parte do item que lança o estudante no problema. Metaforicamente, se eu imaginasse o item como um lançamento de foguete, digamos assim, a parte que realmente joga, né, lança, né, submete o estudante à experiência, ele é o enunciado e o comando. Então essa é a parte mais importante do item, eu diria. O texto base ou suporte, ele é uma parte do item de apoio, é uma parte que sustenta, né, que ele vai consultar para poder encaminhar as suas práticas de resolução. No entanto, o comando é aquele que realmente define a habilidade que vai ser colocada em prática, que está sendo mobilizada. As alternativas de resposta, elas, como eu vou falar já já, elas acabam determinando quase que o meu espaço admissível de observação. Eu vou tornar isso mais claro já já, tá certo? Cada item ele se coloca sobre uma habilidade. Eu vou dizer o que é isso nos testes em larga escala no Brasil, que são testes referenciados por matrizes, né? Eu vou falar sobre isso nesse momento, tá certo? O SAEB, por exemplo, como eu vinha falando, você tem estudantes, né, que fazem testes de língua portuguesa e matemática do 5º ano do ensino fundamental, do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do médio. E há matrizes para cada um desses anos escolares, há uma matriz de referência. Vocês reparem que o 5º ano é o último ano, né, do primeiro segmento do fundamental, o 9º ano é o último ano do 2º segmento do fundamental e o 3º ano do médio, ele é o último ano do nosso ensino médio. Então, normalmente os testes em larga escala, até pelo fato de nós não termos ainda um currículo único, nacional, consolidado, digamos assim, até bem recentemente, antes da base chegar, era muito difícil, né, nós termos um teste em larga escala ou aplicarmos um teste em larga escala. Por exemplo, fazer um teste em larga escala para o 2º ano do ensino médio seria uma coisa muito complexa, porque não há, entre os diferentes estados brasileiros, né, um padrão do que se faz. Às vezes certos conteúdos em um estado estão no 2º ano, em outros estão no 1º, em outros estão no 3º. Isso é uma coisa um pouco complicada. Então o desenho
desses testes acabou ficando nos últimos anos de cada segmento, até para dar conta disso. Se vocês lerem, isso aqui é um pequeno trechinho da matriz de nono ano, da parte de espaço e forma, tá? Da matriz de matemática do nono ano. Aí você vê D1, identificar a localização, movimentação em mapas, croquis e outras representações gráficas. D2, identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com suas planificações. Então, e assim por diante. Então, cada linha dessa é uma habilidade que está sendo descrita, né? Então, quando um elaborador de itens para esse tipo de teste, ele faz um item para mobilizar apenas uma dessas habilidades descritas. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um item para o D2, que é identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com suas planificações, eu, por exemplo, poderia propor, né, mostrar algum sólido geométrico, né, perguntar qual seria uma vista ou uma planificação desse sólido. Então, durante a resolução desse item, o estudante deveria necessariamente identificar propriedades comuns e diferenças. Então, vocês reparem que cada habilidade descrita aqui, ela começa por um verbo. Identificar, 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 reconhecer. Então, todas as habilidades, elas sempre começam por um verbo, né? Eu vou até dizer o porquê. Uma habilidade, grosso modo, eu não vou entrar muito profundamente nisso, isso é uma discussão profunda, até porque há autores que colocam de maneira um pouco diferente essa comparação entre habilidades e competências, mas eu diria que, se a gente olhar, por exemplo, Perrenot, a habilidade, ela é algo que você realmente encaminha diante de um determinado objeto de conhecimento, de maneira mais direta, mais imediata. É alguma prática, alguma ação que se dá em torno de um objeto de conhecimento. Matemático, no caso, a gente está falando aqui de matemática. A competência, ela é algo mais amplo, né? A competência, ela pode ser resolver um problema, né? E aí, para resolver um problema mais amplo, né? Para ter a competência de resolver um problema mais amplo, você precisa ter várias habilidades. Então, uma competência seria uma reunião bem harmonizada de todas as habilidades que são úteis à resolução de certos problemas ou questões em torno de um mesmo objeto, com alguma similaridade ou contexto ou característica cognitiva, coisas do gênero. Então, normalmente, a relação entre competência e habilidade é um pouco parecido como da mão para os dedos, né? Como se as habilidades fossem os dedos e a competência fosse a mão. Então, a pedagogia, o currículo por competências, ele tem como princípio fundamental, ele nasceu verdadeiramente muito para combater a fragmentação, né, substantiva mesmo do conteúdo específico das disciplinas, né? Por natureza, a competência, ela é complexa, ela reúne práticas diferentes em torno de conteúdos diferentes, né? No entanto, como a gente até recentemente, eu diria que até agora nós não temos de fato um currículo consolidado, um entendimento, nem sequer um entendimento de currículo consolidado no Brasil. As matrizes de referência, como essa que eu mostrei para vocês aqui, isso daqui, essa lista de conteúdos, até a Base Nacional Curricular. A Base Nacional Curricular Comum é muito parecida com isso, só que é por cada ano escolar. O que eu quero chamar a atenção é que as matrizes de referência, elas praticamente se configuraram como o currículo em si.
né, diante da ausência de entendimentos, de percepções em termos dos conteúdos e articulações, as matrizes acabaram tendo esse efeito indutor. E aquilo que era para ser mais complexo e mais articulador e unificador, a noção de competência, né, acabou sendo granularizada em habilidades e acabou tendo um efeito reverso. Tá certo? Deixa eu só... Ok. Acabou tendo um efeito reverso, tá certo? Então, as matrizes, só para vocês terem uma ideia, elas induzem até hoje a estrutura dos livros didáticos utilizados no Brasil. Se você olhar os manuais ou guias do professor, é impressionante. Sobretudo nas coleções de ensino fundamental 1, os livros de 1º ao 5º, então, é uma loucura. Né? Você tem todo um mapeamento em cima das matrizes de cada habilidade. A organização dos livros é mapeada por essa matriz de referência dos testes. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender, né? Isso é uma coisa relevante para a discussão de hoje. Então, infelizmente, né, as habilidades das matrizes, elas tornaram-se início, meio e fim das práticas educacionais que se dão, sobretudo nas escolas públicas, tá certo? Então, isso é uma coisa complicadíssima, muito complicada mesmo. Tá certo? A Base Nacional Curricular Comum do Ensino Fundamental, homologada pelo Conselho Nacional de Educação em 2017, ela traz 10 competências gerais. Tá certo? Traz outras quase tantas, 10, 9, eu acho, em matemática. Mas sabe qual o total de habilidades que essa prescrição traz? A Base Nacional Curricular Comum do Ensino Fundamental traz um total de 1.567 habilidades. 1.567 habilidades. Então, se isso não é granularidade, Jesus amado, tá certo? O que é? Né? Então, o que eu quero dizer é que quando nós pensamos em itens, em questões de múltipla escolha, essas questões elas estão muito fortemente orientadas nesse viés associados aos testes em larga escala e à mobilização de habilidades referenciadas pelas matrizes. Tá? Em breve as matrizes serão revistas, né? Por quê? Por causa da base. Então, na realidade, a base sendo talvez, eu diria, uma grande matriz em si, uma grande matriz, né, por ano escolar, isso vai acabar induzindo uma nova matriz para os testes em larga escala, que esteja alinhada com a BNCC. Tá certo? Eu penso, no entanto, o seguinte, eu vou voltar a falar sobre isso. Quem assistiu a minha palestra sobre a Base Nacional Curricular Comum e a matemática humanista e currículo e tudo mais, eu vou colocar aqui algo que eu preciso falar, que todas essas prescrições curriculares, todos esses documentos curriculares que buscam principalmente a Base Nacional Curricular Comum, né, que deveria ser um documento unificador, a proposta de uma base, né? Base é base, né? Ela deveria ser mais horizontal do que vertical. Não sei se vocês concordam com essa minha colocação, porque eu vou fazer uma metáfora, né? Por exemplo, como que as pirâmides estão dispostas? Se nós imaginarmos o currículo como uma pirâmide, né? Como que a gente dispõe a pirâmide? A gente dispõe a pirâmide sobre a base ou sobre o bico? Tá certo? Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que discutir, né? Onde está, né, a base, né? Então, a base, ela deveria
na minha forma de ver, era o que eu esperava da Base Nacional Curricular Comum, um entendimento de maior articulação de base curricular, né? E deixar, né, os apontamentos de verticalização, né, para o cume da pirâmide, né, também descrito, ou seja, seria um documento, seria uma prescrição de alocação da base e de prospecção de verticalização, tá certo? Mas não foi isso muito que aconteceu. A gente, na realidade, está propondo o bico e esperando que isso induza o currículo de trás para frente, né? O que é uma coisa que eu acho indesejável. As questões de múltipla escolha, os itens no Brasil e as habilidades, elas são mapeadas. Eu tinha falado que toda habilidade começa com verbo, identificar, relacionar. Então, esses verbos, eles são classificados por uma taxonomia muito famosa, digamos assim, um dos modelos cognitivos, o modelo mais usado no mundo. Há outros, isso é uma coisa importante de ser dita, há outras taxonomias que não a de Bloom, mas a de Bloom é a mais usada no mundo e é a usada no Brasil, né? A taxonomia de Bloom, ela propõe, na verdade, o trabalho de Bloom, ele é anterior, mas em 2001 esse trabalho de Bloom ele foi revisto, né? E essa revisão feita foi uma série de autores. Aí então tem o trabalho do Loren, do Kraftwerk, um monte de gente. E ela busca criar uma classificação para o entendimento, para ensino, para avaliação, né, de como se colocar, como práticas em torno de conteúdos, em torno de conhecimentos, né, de saberes, né? Então há na verdade, duas dimensões. Isso é uma coisa que eu queria colocar para vocês. A taxonomia de Bloom, ela propõe duas dimensões. Uma dimensão, que é a dimensão que a gente chama de processos cognitivos, que é a parte dos verbos, lembrar, entender. Então, quando eu falo lembrar está no mesmo barco de identificar, de reconhecer, né? Entender, por exemplo, que é a segunda linha ali, a segunda coluna. Entender está como compreender, né, como comparar, né? Aplicar seria algo mais operacional, né? Avaliar algo ainda mais profundo e criar, que é o mais complexo. Então você tem digamos assim, um conjunto de famílias de ações, né, de processos cognitivos que aumentam em complexidade. Então, no Brasil, infelizmente, todo mundo, quando fala de Bloom, fala dos verbos, fala apenas dessa dimensão. Há uma outra dimensão, no entanto, que em quase todo lugar do Brasil, né, inclusive no próprio MEC, não se fala dela e não se valoriza, que é a dimensão do conhecimento em si. Quer dizer, o conhecimento específico, ele tem várias dimensões. Ele tem uma dimensão mais factual, mais simples, né? Aquele conhecimento do fato, né? O conhecimento conceitual, quando você extrapola o fato e você começa a olhar propriedades e a entender características que estão em torno do fato, contextos, né? A questão do conhecimento procedural, que é o conhecimento mais operacional, né, dos métodos, né, normalmente que são executados dentro de uma compreensão de um problema mais amplo, e o conhecimento metacognitivo, que é o mais amplo, que seria aquele mais relacionado à estratégia de organização, de resolução de problemas, o conhecimento sobre o próprio conhecimento, que é uma das dimensões, eu diria, mais fundamentais, né? Só que esses pontos aqui, eles não são muito considerados na universidade, não são muito considerados em todo lugar, porque normalmente é uma avaliação mais, eu não vou dizer filosófica, mas conceitual da matemática. É uma reflexão mais profunda em torno dos objetos. E esse tipo
de reflexão, de articulação entre objetos matemáticos, teóricos, está cada vez mais rala, mais esparsa, né? Enfim. Então isso é uma pena, realmente uma pena. Um ponto importante para pensar é o seguinte: quando eu faço uma questão de múltipla escolha e aplico essa questão de múltipla escolha, esse item, numa prova, num teste feito em papel, vocês que são professores que estão me assistindo aí, quando vocês fazem uma prova em papel e dão essa prova aos seus estudantes, quando eles vão responder as questões no papel, o meio de comunicação, que é o meio de texto escrito, né? Não é um vídeo, não é um texto falado, não é um áudio, não é uma, né? Você está lendo, né? Então, esse próprio meio de comunicação da questão, né, do teste com o estudante, ele impõe limitações, né, do que esse item pode medir. Por exemplo, deixa eu tentar explicar. Eu posso perguntar assim, olha, o nome de um polígono de 3 lados por exemplo, isso seria um item associado ao lembrar. Tudo bem, triângulo, né? Então, isso é uma coisa, né? Entender, eu consigo fazer uma questão para ver se ele compreendeu relações entre ângulos ou coisas assim. Aplicar, eu consigo fazer, né? Eu consigo fazer uma questão para ver se ele consegue aplicar um algoritmo, né? Ou uma estratégia de resolução, já começa a ficar um pouco mais complicado, né? Eu não sei qual estratégia de resolução que o estudante usa para resolver uma questão de múltipla escolha. Então, agora, por exemplo, avaliar como fazer um item impresso em que o estudante é convidado a avaliar. Eu teria que talvez propor, né, talvez situações, listar uma após a outra e pedir para que ele escolha uma. E acreditar que isso seria um processo de avaliação, o que é de uma ingenuidade retumbante. Tá certo? E criar é impossível. Você não vai ter uma questão de múltipla escolha em papel, né, onde o aluno crie algo, né? Não há espaço para isso. Então, o meio de comunicação, né, de um livro didático com seu estudante, de um teste com o estudante que faz o teste, isso impõe limitações do que você consegue alcançar, do que você consegue trabalhar, do que você consegue envolver e discutir com esse estudante, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar, tá certo? E tá em pauta na nossa fala de hoje. Eu vou dar um exemplo então de um item para poder resumir tudo isso que eu falei, tá certo? Então vamos lá, olha. O exemplo do item é esse que está aqui do meu lado. Dá uma olhadinha aqui, ó. Marcelo fez a seguinte planta da sua sala de aula. Aí tem um desenho de uma sala de aula, né? Um quadro negro. Aí tem a mesa da professora, ali em cima, à direita. Depois tem as carteiras. Cada carteira tem o nome de um estudante. Aí tem aqui do lado direito, bem aqui, uma janela, tá certo? Uma janela, né? E do outro lado, lá na esquerda, uma porta. Então isso, ó, Marcelo fez a seguinte planta da sua sala de aula. E aí vem a figura. Isso é o texto base do item. Essa questão de múltipla escolha tem esse texto base. Agora vem o comando ou enunciado. Esse enunciado é um nome estranho, porque no senso comum, enunciado é tudo, né? Enunciado da questão é tudo que está escrito. Mas na parte técnica, digamos assim, o enunciado é só a parte que está das crianças que se sentam perto da janela. A que se senta mais longe da professora é. Então veja, eu mostro um diagrama, tá certo? Tipo de um croquis, por exemplo, alguma representação gráfica, e eu peço a localização de algo mediante a apresentação de algumas restrições. Então, esse item é um item que foi feito originalmente para mobilizar, aí tá aqui D1, tá vendo? Ó, identificar a localização,
movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. Então, esse foi um item feito para mobilizar essa habilidade. E aí vocês observam que o estudante deve fazer durante a resolução da questão é exatamente identificar a localização de algum objeto nessa representação gráfica. No caso, eu pergunto o seguinte: das crianças que se sentam perto da janela, aquela que se senta mais longe da professora é... Então eu tenho que olhar a janela, onde a janela, e ver onde é a professora, e juntar as duas coisas e responder. Então, o gabarito da questão é Rafael. O Rafael é o que está mais perto da janela, mas ao mesmo tempo mais longe da professora. O Marcelo, ele está razoavelmente longe da professora, mas do outro lado, tá certo? A Luísa está perto da janela, mas está mais perto da professora. Então, por exemplo, essa seria uma resposta alcançada pelos estudantes que confundiram longe com perto, tá certo? E tem a Tânia. A Tânia é a que está mais longe da professora. De todos os estudantes, essa daqui, ó, que está piscando, tá vendo? É a que está mais longe da professora. Então, essa foi a alternativa errada, o distrator, que a gente chama, alcançado pelo estudante que não compreendeu que ele deveria estar atento, né, aqueles estudantes que estão mais perto da janela. Então ele não conseguiu perceber essa condição de contorno que foi dada, essa restrição que foi dada no problema. Então, no caso, o estudante que simplesmente viu o mais longe marcou a Tânia. Então vocês reparem o seguinte, que de modo geral, isso é uma coisa que eu queria... É uma das coisas mais importantes que eu vou falar hoje. As respostas erradas, que são os distratores, eles... Porque, veja, no senso comum, resposta errada é qualquer coisa diferente da certa, certo? Então se a resposta for 2, né, se o gabarito da questão for 2, se eu colocasse como distratores, como respostas erradas, 1, 3, 4 e 5, tá valendo. Tá certo? Não tem nenhum problema. Olha como chove. Nossa. Então, não ia ter problema nenhum. Tá certo? No entanto, quando a gente faz um item, aí é que vem agora a grande questão. Quando a gente faz um item que busca ser um bom instrumento de avaliação de aprendizagem, a gente não pode se dar ao luxo desse item ser revelador apenas diante do acerto. Entendam, vejam, é muito importante que o erro do estudante no item, ele possa também ser, digamos assim, pelo menos gerar alguma perspectiva do motivo do erro. Então, as respostas erradas das questões de múltipla escolha nacionalmente presente em todos os testes em larga escala no Brasil, como SAEB, Prova Brasil, Enseja e o Enem, todas as respostas erradas, elas são alcançadas dessa maneira. Você pensa, um estudante que não é proficiente na habilidade que o item busca medir, um estudante que não tem um bom encaminhamento, né, nessa habilidade, que tipo de erro ele cometeria? E aí, diante disso, você vê qual resposta errada esse estudante alcançaria. Então, quando possível, né, o item deve sempre apresentar como resposta errada os resultados alcançados a partir de erros importantes cometidos pelos estudantes. Erros que decorrem da não proficiência na habilidade que o item busca medir. Isso é uma coisa muito importante. Porque aí, quando o estudante errar, se o estudante errar essa questão, você tem uma informação. Olha, tal, por exemplo, digamos que deixa eu dar um exemplo para ficar claro para vocês. Digamos que eu quero fazer um item do tipo... A habilidade é calcular a soma de duas frações. Algo do tipo, tá? Aí eu coloco assim...
Considere as frações 1/2 e 1/3. A soma dessas duas frações é... Né? A soma das frações 1/2 e 1/3 é... Então, por exemplo, um estudante... Caramba, as frações, elas são problemáticas mesmo. Tá certo? Então, olha só. Essa foi boa agora. Então, por exemplo, na questão da fração, vamos lá. Por exemplo, que tipo de erro um estudante que não sabe calcular a soma de frações, de duas frações, ele comete? Por exemplo, muitos, eles, por exemplo, 1/2 mais 1/3, eles calculam a soma dos numeradores e a soma dos denominadores. E aí coloca 2/5. Então esse é um erro comum. Então, uma resposta errada que estará nesse item é 2/5, certamente. Tá certo? Outra resposta errada. Tem estudante que poderia pensar assim, olha, é 1/2 mais 1/3. Então, como as duas frações têm o mesmo numerador, eu vou manter o numerador e vou calcular a soma dos denominadores. Então, 1/5 seria outra resposta errada plausível. Tá certo? Né? Talvez o produto fosse outra resposta errada plausível, aquele que confunde, né, adição com multiplicação, né? E o gabarito seria a resposta correta. Então, quando você faz uma questão de múltipla escolha, é muito importante que os erros sejam sensíveis, né? Então, todo item, a elaboração de um bom item, exige do elaborador, do professor, um conhecimento sobre as especificidades daquela habilidade, daquele objeto de conhecimento, daquele saber, né? Então, na prática, então o que eu quero falar para vocês é um item que tem respostas A, B, C, D. As respostas, elas resumem as possibilidades, um espaço, né, que eu vou ter à minha disposição para poder fazer as minhas inferências, né? Quando o estudante acertar, eu vou corroborar a hipótese de que ele tem habilidade. E quando ele errar, eu vou suspeitar que talvez ele esteja cometendo aqueles erros que eu previ e que geraram os distratores. Tá certo ou não? Né? Então tem aí alguns pontos importantes. Está chegando na hora das perguntas, hein? Uma coisa que a gente não tem atualmente mais nos testes em larga escala no Brasil, não há mais isso em nenhum teste em larga escala no Brasil, que é aquela pessoal da década de 80, da década de 90, tinha NRA, que é aquela resposta que é nenhuma das respostas anteriores, né? Em geral vinha na letra E. Na letra E tinha a letra A, tinha uma resposta, a B, a C, a D, e na letra E tinha o NRA, né? Que é nenhuma das respostas anteriores. Então isso é uma prática que hoje ninguém mais faz, e o motivo é justamente esse que eu expliquei, né? Quem marcou o NRA fez o quê? Você não tem como saber o que o estudante fez, né, e que o fez escolher por NRA. Então ela não é uma alternativa reveladora. Ela não dá nenhuma pista, né, sobre o motivo do erro. Então é, na verdade, uma observação jogada fora. Tá certo? Então isso é um ponto importante para eu poder falar para vocês aí. Eu vou dar mais um último exemplo para poder consolidar isso que eu falei agora. E a gente vai partir para as perguntas, tá? Então, eu estou fazendo então agora uma questão, um item de múltipla escolha, um item que vai abordar a seguinte habilidade. A ideia desse item é propor a mobilização da habilidade utilizar a subtração de números naturais com o significado de completar na resolução de problemas, tá? Então isso normalmente é um tipo de item associado a estudantes do ensino fundamental 1, terceiro ou quarto anos do ensino fundamental, tá certo? Então eu fiz um item bastante simples que busca mobilizar esse tipo de habilidade. Vamos lá, ó. Maria precisa comprar 45 copos, mas a loja só tem 16 copos. Maria comprará todos os copos que a loja tem. Quantos copos ficarão faltando para Maria comprar? Então você vê que o texto base são as duas primeiras linhas. Maria precisa...
Caramba. Maria precisa comprar 45 copos, mas a loja só tem 16 copos. Maria comparar todos os copos que a loja tem. Esse é o texto base. O comando ou o enunciado é a pergunta. Quantos copos ficarão faltando para Maria comprar? Essa pergunta que dispara, né, o que o estudante deve buscar fazer. Então, o que a gente espera que o estudante faça? Ele vai entender o problema, ele vai ver qual... Cara, eu estou me sentindo num filme de terror. Eu falei que ia ser um filme de espaguete, né, de faroeste italiano. Rapazes, é filme de terror. Não é filme de cowboy italiano, é filme de terror. Então, olha só, para poder resolver esse problema aí, como é que a gente faz? O primeiro passo que o estudante tem que fazer é o seguinte: ele tem que entender o problema, ele vai ler o problema, ele vai entender o problema e ele vai encaminhar qual operação ele deve fazer. Ele tem que perceber que ele vai fazer uma subtração, né, ou ele vai tentar até fazer uma adição de trás para frente, que resume a subtração do mesmo jeito, né? Mas de toda maneira o significado de completar é esse mesmo. Então, e você tem respostas 61, 39, 31 e 29. Tá? Então eu queria discutir com vocês cada uma dessas alternativas desse item de múltipla escolha. A resposta A, como ela está errada, naturalmente, a resposta dessa questão é 45 menos 16, tá certo? Que é 29. No caso aqui, a primeira letra A, ela tem o entendimento de que o estudante poderia cometer o erro de não entender o problema em si, né, não compreender, né, encaminhar um raciocínio aditivo em outros termos, né, e não no sentido de completar. E aí ele calcularia a soma entre 45 e 16. Então, normalmente, um estudante que comete esse é um erro que está numa esfera mais global, né, mais sistêmica do entendimento do problema. É um erro que pode ter sido decorrente de incompreensão do texto, de leitura e tudo mais. A letra B é 39. Vamos então ver o que é o 39. O 39 é o seguinte: o estudante, como eu cheguei nesse 39? Eu estou assumindo que esse estudante percebeu que ele deveria fazer 45 menos 16, só que, no entanto, na hora dele fazer a continha de subtração, ele se equivocou no recurso à ordem superior, né, no PED 1 emprestado. Ele cometeu um erro aí e achou 39 em vez de 29. Tá certo? Então esse é um erro alcançado pelo estudante que entendeu o problema, encaminhou corretamente a operação, mas teve um problema local no operacional. Então já é um erro que se dá numa outra esfera, diferente daquele que marcou a letra A. A letra C é a 31. Né? O que é o 31? O 31 é um erro grave no operacional, que passa pela incompreensão do próprio algoritmo da subtração, que seria o seguinte: ele percebeu que deve fazer a subtração, a diferença 45 menos 16, aí ele monta o algoritmo para poder fazer o cálculo, e quando ele faz isso, ele faz 4 menos 1 e 6 menos 5. Ele pega sempre o maior algarismo, né, e subtrai o menor. Então ele não segue as ordens em termos de fazer recursos à ordem superior e tudo mais. Então ele tem um número totalmente errado. Então esse é um erro de quem compreendeu o problema, quem percebeu que deveria alcançar... Opa, deu uma piscada a luz aqui. Espero que não caia. Tá, vamos lá. Então, de quem alcançou, por exemplo, esse entendimento do problema, mas tem um erro grave de entendimento no algoritmo da subtração. E, por fim, o gabarito, que é quem fez tudo corretamente. Então, reparem que... eu vou tirar aqui, deixa eu tirar de cena, eu vou sair de cena, um minuto.
Reparem que a incompreensão do problema é algo mais global. Algo mais global, né? Um erro operacional local na letra B, né? Que é uma bobagem, um erro de conta, falta de atenção. Uma letra C, que é um erro, digamos assim, mais significativo, tá certo? E por fim, a resposta correta. Então, esse é o meu universo de observação. Então, esse item possibilita, viabiliza, digamos assim, uma oportunidade de fazer inferências que se dão nessas 4 opções. Quer dizer, as alternativas de um item de múltipla escolha são possibilidades de inferências de erro, né? Então, quando a gente tem uma prova com muitas questões, você tem várias possibilidades de interpretação desses itens. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que todos esses itens, eles têm que ser feitos com muito cuidado, né? Com muito carinho, com muita atenção pelo professor, né? Isso é uma coisa fundamental, tá certo? No episódio 10, que é o episódio que vem, eu vou falar sobre a teoria clássica dos testes e a teoria da resposta ao item, que são teorias psicométricas, que são usadas nos exames em larga escala no Brasil. Não percam, vou fazer uma ampla divulgação. Esse episódio, ele não será na semana que vem, ele deve ser daqui a 2 semanas. Semana que vem eu estarei viajando, eu vou apresentar talvez alguma reprise de algum episódio da Matemática Humanista na semana que vem. No entanto, daqui a 2 semanas vem o episódio 10, falando sobre as teorias psicométricas, falando sobre como esses itens funcionam. Eu queria falar de Enem, como a nota é calculada, como funciona, qual o significado da TRI. Então, pessoal que trabalha com ensino médio, estudantes, sejam bem-vindos, pais, assim, pessoal, cheguem aí, porque vai ser muito legal mesmo, tá certo? Perguntas aí. Vamos ver o que nós temos aqui. Agora vocês vão começar a ficar pegando meu pé aqui. A Luciana, que medo é esse? A chuva que tá caindo aqui, eu não sei se o prédio vai desabar, gente, chove horrores aqui. Peço desculpas aos colegas que estão assistindo, mas, gente, chove muito aqui, aquela chuva quase de proporções bíblicas aqui. Tá certo? A Luciana também colocou aqui o seguinte: eu fiz uma questão parecida para uma turma de PEJA, 6º e 7º ano, e a maioria dos alunos marcou a soma dos números denunciados. Me aflige essa dificuldade nesse nível, sem dúvida. Normalmente, esse tipo de incompreensão do texto, ela rapidamente ela se manifesta assim: não, eu vou fazer a soma porque somar vai ser, acho que mais, talvez seja isso, né? Normalmente, muitas questões, o resultado é a soma, então é a primeira operação que a gente aprende, então é normalmente aquela solução que é encaminhada quando há uma profunda indisposição ou dúvida sobre o que fazer, né? Aí a Joyce colocou uma coisa aqui: mas esses distratores revelam para o professor a linha de raciocínio do aluno e o porquê do erro. Veja, Joyce, são suspeitas. A gente nunca vai saber exatamente se o que o estudante fez foi exatamente aquele erro, né? Há uma hipótese, né? Então, por isso que eu falo que os itens de múltipla escolha, eles são muito mais úteis e muito mais poderosos para fazer análise de grupos de estudantes e não de um. Então, quando você está falando de probabilidade de acerto, de probabilidade, né, do que está se dando, né, a própria teoria da resposta ao item ela é uma teoria probabilística, que eu vou falar sobre ela no próximo episódio, e na verdade, tudo se dá em termos do que provavelmente o estudante fez ou faria, ou provavelmente do que ele sabe, se a gente puder entender assim.
Então, não há como ter uma visão determinista no processo avaliativo usando itens de múltipla escolha. Isso é uma coisa importante, Joyce. Não dá para saber exatamente que ele cometeu aquele erro e por isso marcou aquela letra. Às vezes ele chutou, às vezes ele errou outra coisa e chegou perto e marcou aquilo. Então, quer dizer, não tem como a gente ter uma certeza. Mas quando você olha para um grupo maior, robusto, uma amostra significativa, e você começa a ver que aquele erro, aquela alternativa é muito escolhida, você começa a realmente a ficar em posição de ter inferências mais sustentáveis estatisticamente. Tá certo? Vamos lá, temos mais perguntas? A Lucimar tá falando aqui o seguinte: amei a palestra de hoje. Pô, Lucimar, a Lu tá sempre presente. Beijo pra Lu, pra Dani, queridas aí, humanistas aí, né? Muito obrigado mesmo. O Ricardo também tá aí. Grande abraço, Ricardo. Muito obrigado pela presença. Outro humanista aí. Eu tava vendo outro dia, por sinal, uma coisa muito legal. No Facebook agora inventaram um negócio que é super fã. Na página da Matemática Humanista, lá no Facebook, tá falando assim: veja quem são os seus super fãs, né? E aí eu vi lá a Débora Moraes, é uma super fã, Débora. Você apareceu lá, o Ricardo também, né? Muito legal isso daí, cara. Eu fico muito orgulhoso de ter vocês sempre comigo aí, pessoal que tá sempre assistindo, né? Eu fico muito, 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 muito feliz, de verdade, né? Então vamos prosseguir então aqui, tá certo? Então, no final das contas, os itens, eles são úteis para... Então eu diria que eles são úteis como instrumentos de avaliação diagnóstica. Isso é uma coisa interessante. Você às vezes recebe um grupo de estudantes, por exemplo, lá na UF, eu tenho um projeto de pesquisa chamado Avalia, que eu pego os estudantes... os estudantes ingressantes, e eles fazem uma prova, um teste diagnóstico. E a minha ideia numa perspectiva de conteúdo, eu vejo como eles estão chegando na universidade, né? Eu tenho é um teste referenciado por uma matriz, eu fiz uma matriz de referência muito interessante, né? Então eu acho que as questões de múltipla escolha, elas têm um grande poder de avaliar grupos, de avaliar indivíduos também, naturalmente, mas o poder de avaliar grupos, né, e sistemas é muito mais robusto, eu diria, né? São instrumentos úteis ao apoio e ações, intervenções formativas. Isso é uma coisa interessante, né? Quer dizer, depois que a gente faz uma avaliação diagnóstica e que a gente detecta pontos que precisam de atenção, por que não criar atividades direcionadas àqueles pontos detectados e aí depois usar novamente novos exercícios, novos itens de múltipla escolha para tentar fazer um acompanhamento, né? Se essas intervenções estão tendo fruto ou se eu posso usar o próprio item, né? Como a intervenção em si, né? Um item com caráter formativo mais forte. Isso é uma coisa interessante, né? Os itens podem ser usados como elementos assim de processos de certificação, de final, de seleção, processos somativos, como é no Enem, né? Você vai dar uma nota para o sujeito, cada um tem uma nota, tá certo? Mas para isso os itens têm que ser bem construídos, né? Se você não tem itens bem construídos, eles não são úteis para nada, na verdade. Nada. Os itens, eles são inúteis quando tem problemas técnicos, né? Pegadinhas, respostas que ficam atraindo os estudantes, né? Respostas que são mal feitas ou que podem ser facilmente descartadas. Isso é um item mal feito, né? Porque você acaba favorecendo. Se você consegue assim, descartar 2 ou 3 alternativas porque elas foram mal feitas ou porque elas não fazem sentido, esse item é péssimo, né? Você consegue, de repente, 50% de probabilidade de acerto ao acaso chutando entre duas? Não dá. Então, é muito importante que as questões tenham perfis
que permitam feedback, retorno aos estudantes, né? Se não tem esse perfil, é inútil, tá? É inútil, né? Quando as questões, elas compõem testes mal montados, né? Testes que não têm validade alguma, né? Isso é uma coisa que acontece, né? Eu soube de um caso em uma universidade pública de qualidade, onde professores montam questões de múltipla escolha, né, em provas, e aí se os estudantes erram uma questão, ele tira um ponto. Não sei se vocês já viram isso. Isso é muito feito em concursos, aonde o concurso, o fim não é avaliação, né? O fim é seleção. Mas quando você está numa universidade e você está falando de avaliação de aprendizagem de estudantes, você criar um item de múltipla escolha, aonde se o aluno errar ele perde ponto, a mensagem que você está dando a esse estudante é que você não está querendo ver o que ele sabe, você não está querendo que ele manifeste o que ele sabe. Porque se ele estiver inseguro, ele não vai querer correr o risco. Como pode uma universidade ou um profissional de educação, tá, ele estimular a não manifestação do erro? Isso é o fim da picada, tá certo? É o fim da picada. Então, por exemplo, um estudante, ele tira 4 nesse teste. O que esse 4 significa? Esse 4 é inalcançável. Não há como você saber o que é 4. 4 é porque ele fez o quê? Ele só acertou 4, ele ficou com medo e fez 4 que ele sabia e não fez mais nada? Ou ele fez todas e errou em 6 sinais? Entendeu? É o fim da picada. Né? Itens são inúteis quando eles compõem processos avaliativos que não foram planejados. Avaliação é planejamento. Não há avaliação sem planejamento. O tempo que se ganha depois é aquele que se gasta antes. Tá? Então, quem pensa que item de múltipla escolha vai ser beleza porque você vai corrigir rapidinho, o tempo que você vai realmente, digamos assim, poupar na correção, você vai gastar para fazer a questão com cuidado antes. Então não há atalhos. Questões de múltipla escolha são instrumentos sérios de avaliação que devem ser bem feitos. E devem ser feitos com crítica e com cuidado e com zelo, tá? E com carinho pelos estudantes. Né? Na escola e na universidade, vamos lá, na escola, as questões de múltipla escolha são utilizadas muito no ensino médio. Normalmente para poder mostrar, olha gente, vamos fazer um simulado no Enem. Aí começa a ter um monte de prova de múltipla escolha. Vocês vão fazer 40 questões no sábado de manhã, para você treinar, para você ver como é que é. Ok, isso é um uso, isso aí é uma possibilidade, mas eu não vejo questões de múltipla escolha como malhação, como uma academia de ginástica, tá certo? Eu olho como instrumento útil à manifestação daquilo que eu quero ver, do que eu quero avaliar, tá certo? No ensino fundamental, normalmente são questões que são descoladas de processos avaliativos. Às vezes estão em listas de exercício, estão ali que você pegou de algum vestibular antigo, de algum, vou pegar uma questão do Mackenzie, aí você coloca ali, tá certo? Não, mas normalmente são questões para os estudantes fazerem, numa de fixação, de rever conteúdo e coisa assim. Mas não tem um fim como instrumento avaliativo. Né? Na universidade, as questões de múltipla escolha, elas são utilizadas em disciplinas iniciais, mas elas nunca são referenciadas por matrizes, né? Apenas em perspectivas estreitamente ligadas e aderentes ao conteúdo. E, normalmente, dentro dessas barbaridades que eu falei para vocês, né? Um professor que tira ponto quando o estudante erra, né? Isso é como mandar o estudante calar a boca. Eu fico indignado e eu acho ótimo vir aqui, porque aqui eu posso falar as coisas que eu penso. Mas é o fim da picada um profissional de educação, né, que deveria estar lá. Porque, veja, corrigir prova é uma obrigação do professor, não é um favor. Dar feedback ao estudante do erro que ele cometeu, falar para ele, olha, o erro que você cometeu foi esse, deixa eu te ajudar a você superar esse erro. O erro, eu sempre falo isso aqui, é uma bênção. O erro é uma bênção.
Porque ele é o ponto de conexão do professor com o estudante. O professor que realmente é comprometido, né, com a educação dos seus estudantes, ele vê no erro uma bênção, uma oportunidade, e não algo a ser evitado, não algo a ser calado. O erro não pode ser calado, tá certo? A época da palmatória acabou, tá certo? Bom, vamos lá. Na universidade, poderiam ser instrumentos de avaliação diagnóstica, né, de grupos de alunos ingressantes. Eu falei isso porque eu estou fazendo isso na minha universidade. A UF está fazendo isso. Tá? E eu me orgulho de fazer parte desse projeto. Na escola, né, eu acho que talvez poderia ser uma alternativa, né, de ter uma avaliação diagnóstica no início de cada ano escolar para saber como que os estudantes estão chegando, as deficiências que eles trazem. Pode ser uma coisa interessante, né? Mesmo que seja uma coisa ligada só ao conteúdo, né, é uma informação importante para o professor ter uma ideia geral do grupo de estudantes que está chegando, né? Agora, queridos, quais são? Olha, agora aqui no meu relógio são 9h12. Está quase acabando a fala de hoje, o programa de hoje está quase acabando. Mas eu queria falar para vocês uma coisa de coração. Às 9h12, essa é a coisa mais importante que eu vou falar. Podia cair um raio agora para dar um clima aqui, né? Podia cair um raio agora, bum, para dar um clima aqui. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: nós somos professores, muitos de vocês são professores, e eu digo o seguinte: a gente tem que entender que bom desempenho em teste, bom desempenho em prova não é a mesma coisa que aprendizagem. Queridos, desempenho não é aprendizagem. Tá certo? Os alunos tirarem uma boa nota não quer dizer que houve aprendizagem. Nós não podemos ser tão arrogantes e nós acharmos que as nossas provas são instrumentos que dizem definitivamente se os estudantes aprenderam. Isso vale ao contrário. Estudantes que não vão bem na prova podem ter aprendido muitas coisas. Então as provas, elas têm que ser instrumentos humildes, que estimulam o erro e a manifestação dos conhecimentos, tá certo? O estudante tem que ser capaz de contar o que ele sabe, de manifestar o que ele sabe, tá certo? E nós não podemos achar que desempenho é sinônimo de aprendizagem, porque não é. Sobretudo nessas provas que são umas porcarias, que eu vejo muitas provas porcarias e que os estudantes tiram notas baixas porque foram provas mal feitas. O professor não sabe fazer uma prova. Ele foi injusto, fez questão difícil demais, ou todo mundo tirou uma nota alta porque a prova foi fácil demais. Então, é algo sério, tá certo? Né? Qual teste poderia ser tão revelador assim para eu poder saber se o aluno definitivamente aprendeu ou não? O aluno que tira 9 na minha prova, ele aprendeu mesmo? Né? Então a gente tem que ter clareza, quando a gente pensa em item de múltipla escolha, em prova, a gente tem que pensar num instrumento com significado. Esse 9 tem que ter um significado. Tá? Essas coisas que eu estou falando, elas foram ditas no programa 2 da Matemática Humanista, episódio 2. Pessoal que não viu o episódio 2 da Matemática Humanista ao vivo, dá uma olhadinha. Vale a pena. No episódio 2 eu falo sobre esses instrumentos de avaliação de forma mais geral, tá certo? Quase acabando. Questões de múltipla escolha, elas revelam pontos para os quais elas foram desenhadas. Itens de múltipla escolha revelam pontos para os quais elas foram desenhadas. Vamos lá. Hoje tá chuva, cachorro e raio. Tá certo? Então, as questões de múltipla escolha, elas não conseguem revelar coisas a mais do que o fim que elas têm, do que elas conseguem revelar. Tá certo? Isso é uma coisa importante, né? Então a gente tem que ser humilde, né? O que a questão que eu fiz efetivamente pode revelar, né? Então todo professor tem que buscar não perder de vista o que ele quer ver e o que a questão que ele fez consegue, né, possibilitar a ele, né, nesse sentido, né?
por exemplo, para grupos menores, numa turma que tem 20 alunos, 15 alunos, né? Provas com questões abertas, né, ou projetos onde os estudantes trabalham em grupos e juntos, são muito mais ricos do que questões de múltipla escolha. Muito mais ricos. Fazer questões de múltipla escolha com turmas pequenas é bobagem, tá certo? Para usar nesses termos de avaliação, eu acho uma bobagem, tá certo? Para turmas com 40 alunos, 50 alunos, eu ainda acho bobagem. Né? Faz uma boa prova aberta, veja a solução dos alunos, veja onde eles erraram, dê feedback aos seus estudantes, sente um a um, fale com eles onde ele errou. Isso é uma coisa importante. Perguntas e fim, queridos. O programa acabou. O que vocês acharam do programa de hoje? Hoje não tem enquete. Hoje não tem enquete. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu achei uma delícia o programa. Eu queria fazer um programa um pouquinho mais curto hoje, até por causa da chuva. Então, deixa eu chamar aqui, pessoal, falando aqui a Sandra. Grandes dicas, professor, achei muito bom. Poxa, Sandra, um beijo pra você, muito obrigado. Que bom que você tá presente aí, que bom que você gostou. Eu queria convidar a Sandra e todos vocês que estão assistindo. A Patrícia Maigre, olha que legal, a Patrícia... É aluna da UF, ela fez uma monografia, um trabalho de conclusão de curso espetacular sobre avaliação. Trabalho maravilhoso, parabéns a Patrícia pelo maravilhoso trabalho, ela também curtiu, né? Muito legal. Então, vamos lá, o que mais? Mais perguntas. Ah, sim, me lembrei que eu ia falar. Daqui a 2 semanas, então, semana que vem, nós não teremos o programa ao vivo, eu vou exibir uma reprise, tá? Eu não sei ainda qual, talvez eu faça até uma enquete para saber qual vocês gostariam de ver novamente. Eu vou estar viajando. No entanto, daqui a 2 semanas eu venho falar de Enem, venho falar de SAEB, venho falar de Enseja, venho falar dos testes em larga escala e das teorias psicométricas. Venho falar de teoria clássica dos testes, teoria da resposta ao item. Vou falar sobre como vocês vão tirar a dúvida. Ninguém entende como a nota do Enem é feita, né? Porque como que alguém que acerta 20 questões pode ter uma nota maior do que alguém que acerta 25? Aí eu vou explicar para vocês isso, como o Enem funciona nesse sentido, como é a teoria da resposta ao item, o significado dela. Vou falar sobre escala de proficiência, vou mostrar a interpretação da escala do SAEB, que está aberta lá no INEP. Então, tudo que eu vou falar aqui são dados abertos, interessantes, muito importantes para o professor. A gente tinha uma plataforma chamada Plataforma Devolutivas, que infelizmente não está mais no ar, mas de toda maneira ela era muito importante. Como ela não está mais no ar, eu acho que é um serviço para o professor importante eu falar sobre essas coisas com vocês. Acho que vocês vão gostar, né? A Patrícia tá falando aqui também. Ótimo, como sempre. Paty, obrigado, querida. Muito legal. A Rose Cavalcante também tá falando aqui. Saber avaliar é um aprendizado constante, sem dúvida, né? Saber avaliar como dar valor, atribuir valor, né? Valor a algo que se deseja, né? A algo que é buscado, algo que é claro, né? Então a gente tem que discutir avaliação e tem que discutir aprendizagem. A gente tem que entender, quando a gente fala de avaliação de aprendizagem, a gente tem que ter consenso sobre o que é aprendizagem e sobre o que é avaliação. Isso é fundamental, tá certo? Cada um acha uma coisa. Isso é uma loucura, tá certo? A Lu tá falando, já estou ansiosa por essas informações sobre o Enem, muito legal, vale a pena assistir, não percam, vou fazer uma divulgação ampla, vai ser uma palestra aberta. Eu queria pedir até ajuda a vocês de chamar pais e estudantes de vocês que estejam fazendo ensino médio, estejam trabalhando com isso, professores e pais que queiram saber como o Enem funciona. Eu vou falar sobre a matriz do Enem, eu vou falar sobre coisas que normalmente cursinhos não falam. Os cursinhos estão muito em cima da resolução do problema 115 da prova de 2014, sabe essas coisas? Normalmente eles são como resolver a questão A, B, C ou D. E eu queria falar com vocês sobre
a concepção da prova, sobre a história da prova, sobre a diferença entre Enem e Saeb, entre Enem, Saeb e Enseja, a diferença entre o tipo de questão. Então é algo bastante interessante e algo bastante rico, tá certo? A Rose está perguntando aqui o seguinte, se a Patrícia foi publicado esse trabalho. A Patrícia apresentou o trabalho no encontro. Eu acho que de repente a Patrícia ela vai... Ó, tá falando aqui, olha, a Patrícia tá falando aqui, ó, apresentei como pôster num simpósio, eu vou ver, de repente coloco vocês em contato, Rose e Paty, e a Paty, ela envia aí o trabalho, tá certo? Queridos, eu queria dizer para vocês o seguinte, foi um prazer imenso estar com vocês aqui nessa noite de chuva profunda no Rio de Janeiro, graças a Deus a luz ficou, a internet também. Foi uma delícia o nosso papo, espero que vocês tenham gostado. E aí eu volto com o episódio 10, falando sobre os exames em larga escala e as teorias psicométricas. Um beijo para todos, muito obrigado pela presença e a gente se fala. Tchau, tchau e uma boa noite a todos.